noite. Alunos, professores e convidados, sejam muito bem-vindos à aula inaugural do Instituto de Tecnologia. É uma grande satisfação recebê-los para iniciarmos um novo ano letivo, e este ainda mais especial, carregado de esperança e desafios. Esta aula inaugural é, antes de tudo, um grande espaço de conhecimento, network e de muitas novas e velhas amizades. São parceiros desta aula inaugural o PF Parque e o ecossistema do ITEC Carreira, onde as empresas parceiras compartilham informação, desafios e expectativas do mundo do trabalho em um processo ganha-ganha entre as empresas e a universidade. Para iniciar oficialmente a aula inaugural e o ano letivo, convidamos todos os presentes para assistirem à palestra com o professor doutor Marcelo Nitz, atual reitor do Instituto Mauá de Tecnologia e membro do Comitê Executivo do Global Engineering Council. Registramos a presença do excelentíssimo presidente da Fundação Universidade de Passo Fundo, professor doutor Charles Leonardo Israel. Saudamos também as demais autoridades aqui presentes, professores, alunos e funcionários que nos honram com a sua presença. Ao final da palestra, iremos fazer uma foto com todos os professores e funcionários aqui presentes. Pedimos que registrem e publiquem em suas redes sociais. Marquem o seu curso, marquem o ITEC e marquem a Universidade de Passo Fundo. Convidamos o diretor do Instituto de Tecnologia, professor doutor Carlos Leonardo Sgarzilag, para que faça o seu pronunciamento. Boa noite a todos. Marcelo, mais uma vez, obrigado. Em nome do Charles, presidente da Fundação, cumprimento todo mundo que está aqui, professores, meus colegas, funcionários, alunos, comunidade em geral que veio prestigiar o evento, todos muito bem-vindos. Um agradecimento aqui em especial aos parceiros, ao PF Parque, uma entidade amiga, sempre nos ajuda e contribui significativamente no desenvolvimento das empresas da região e as empresas associadas ao ITEC Carreira. Com vocês, o caminho da formação fica mais fácil e é fundamental. Bom, vou ser breve, falo rapidinho aqui em relação ao tema da palestra de hoje, tecnologia com propósito. Bom, tecnologia na sua origem traz referência ao conjunto de instrumentos, métodos, técnicas que visam a resolução de problemas. Isso não é novidade para nós, né? Soma de habilidades e inteligências para encontrar soluções e problemas que até então não tinham solução. Isso já é bem mais interessante. Bom, e nós aqui na universidade, dentro do instituto que se chama Instituto de Tecnologia, conhecido aí como ITEC, temos por natureza da nossa formação e vocação, essa vocação do curioso, essa vocação do criativo, do inventivo, do explorador e colecionador de desafios. Pois é isso, nós nunca estamos satisfeitos. Queremos sempre aprender mais, saber mais, encontrar soluções melhores do que as que existem hoje. Hoje ficamos o dia inteiro conversando e adivinha qual é a pauta da grande maioria das conversas? É tentar encontrar novas soluções para problemas conhecidos, alguns problemas novos, emergentes,
mas sempre buscando soluções. Então eu espero que vocês possam aproveitar ao máximo esse espaço montado para vocês, feito com muito zelo e cuidado por todos nós, e que a gente possa junto desenvolver aí tecnologias voltadas à solução dos problemas da humanidade. Como diz o título da fala de hoje, nós desenvolvemos uma tecnologia com propósito. Então desfrutem muito do conhecimento do Dr. Marcelo Nitz, conversem, façam parcerias, amizades, estabeleçam novas conexões, desenvolvam novas redes de negócio, ampliem seu portfólio de sabedoria e conheçam tudo que o Instituto de Tecnologia tem a oferecer para vocês. Eu vou repetir uma frase antes de eu continuar minha leiturinha aqui formal. Eu, quando aluno, imbuído pelos professores aqui, porque eu fui aluno da universidade, me diziam muitas e muitas vezes: nunca se esqueça de fazer um bom network durante o teu processo formativo, pois ele é que vai depois te levar ao sucesso no teu trabalho profissional. Não poderia ser mais verdade. Então aproveitem os espaços criados como esse, desenvolvam amizades que no futuro vão se transformar em parcerias de trabalho e negócio. Aproveitem muito. Bom, saibam que o Instituto de Tecnologia, assim como a universidade, está sempre disponível e preparado para as tarefas mais complexas, no nosso caso, nas áreas de arquitetura, urbanismo, computação e engenharias. Graduação, cursos rápidos, especializações, MBAs, mestrados, doutorados, uma ampla variedade de oportunidades para o desenvolvimento da tua carreira, enfim, ou de você enquanto profissional no seu próprio negócio, você decide. Também temos os núcleos de arquitetura e desenvolvimento urbano e comunitário, o Centro Tecnológico de Engenharia Civil e Ambiental, o Núcleo de Tecnologia Mecânica e o Laboratório de Inovação Tecnológica, sempre prontos para atender as demandas internas e externas. São mais de 100 produtos e serviços disponíveis para a comunidade. Vocês podem visualizar todo o catálogo que a gente tem à disposição no www.pf.br/itec. Sigam também nossas redes sociais ou mandem um e-mail para nós no itec.pf.br, que a gente dá um jeito de responder todo mundo. Finalizo pedindo para que vocês sigam também todas as redes sociais que a gente tem: Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, e fiquem por dentro de todas as novidades. E finalizo com o seguinte: vida longa aos cursos, vida longa ao ITEC e vida longa à Universidade de Passo Fundo. Tenham todos uma ótima palestra. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Carlos. A aula inaugural de hoje terá como temática o tópico Tecnologia com Propósito. Para abrir nossas mentes sobre o tema, contamos com a ilustre presença do nosso convidado, o professor doutor Marcelo Nitz, atual reitor do Instituto Mauá de Tecnologia, professor universitário há 27 anos, lecionando atualmente nos cursos de Engenharia de Alimentos e Engenharia Química da Mauá. Tem trabalhos publicados em secagem, fluidodinâmica e recobrimento de partículas na área de educação e engenharia. Foi sócio de empresas de desenvolvimento de produtos na área farmacêutica e de alimentos. É membro do Conselho Executivo do Global Engineering Deans Coaching. Assim, convidamos o professor Marcelo Nitz que suba ao palco para ministrar a aula inaugural do Instituto de Tecnologia da Universidade de Passo Fundo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela generosa apresentação, pela acolhida. Passei o dia todo aqui na universidade, professor Charles, professor Carlos, a reitora Bernadette, muito feliz de estar aqui. E eu posso dizer para vocês, de todo o coração, vocês estão numa instituição muito séria, muito comprometida. Conheci vários professores
percebi o brilho no olho e virei fã, porque eu acho que o trabalho que vocês fazem aqui há mais de 5 décadas é um trabalho que já impactou a vida de muita gente e certamente vai impactar a vida de todos vocês. Quando o Carlos me convidou, eu senti muito honrado e desafiado. E geralmente, né, a gente pensa assim, que tema que seria interessante compartilhar, porque ele me deu a liberdade de a gente negociar o tema. E geralmente a gente pensa assim, vamos falar sobre as competências necessárias do profissional do futuro, vamos falar sobre os desafios do mercado de trabalho, temas relevantes, convenhamos. Mas eu acho que isso não ia me satisfazer. Eu falei assim, eu vou lá ter uma conversa, né, com esses futuros colegas, esses alunos que vão dedicar uma noite deles lá para me ouvir, por um tema que a mim é muito caro, é um tema que eu gosto bastante e entendo que a humanidade precisa. Então, o meu propósito aqui é sensibilizar vocês, ainda que seja só um pouquinho, né, para uma temática que eu acho que é bastante relevante. Dar uma perspectiva diferente sobre a questão da tecnologia. Porque muitos de nós é atraído pela tecnologia porque a gente gosta de saber como as coisas funcionam, a gente gosta de novidades, a gente gosta da tecnologia, mas será que a gente enxerga todas as dimensões dessa tecnologia? Opa! Tá, vamos lá. Improvisar. Pronto. Então aí um pouquinho sobre mim. Esse QR Code, quem quiser se conectar comigo, depois eu adoraria receber feedback de vocês, o que vocês acharam da palestra. Depois esse QR Code volta, meu e-mail está aqui também, fiquem à vontade para entrar em contato. Bom, vamos lá. Eu tenho 2 perguntas iniciais para começar essa conversa, que eu espero que seja interessante no mínimo. Primeiro, sociedade e tecnologia. A sociedade molda o desenvolvimento tecnológico? Você consegue pensar num exemplo concreto? Que a sociedade sente a necessidade e que isso impulsiona o desenvolvimento tecnológico? Ou seja, aquela tecnologia surgiu de uma demanda muito concreta da sociedade? Pensa um pouquinho. Essa configuração dificulta a gente interagir um pouco mais, então eu deixo para você refletir. Alguma coisa, algum produto, algum serviço, algum desenvolvimento que nasceu de uma necessidade. Agora vamos pensar no caminho contrário. E você consegue pensar em alguma inovação, algum desenvolvimento tecnológico que esse sim impactou, influenciou o modo como a sociedade funciona, modificou a forma como as pessoas interagem com a dinâmica social? Então, essa talvez seja uma reflexão, né? A gente vai caminhar mais nesse tema, vamos falar sobre exemplos, porque daí você, que lida com tecnologia, no seu trabalho, no seu dia a dia, você vai ter oportunidade de contribuir para desenvolvimentos tecnológicos, para inovações, e aí o objetivo é que você reflita sobre qual deve ser o impacto dessa inovação na sociedade. Vamos lá. Por exemplo, carro elétrico. Esse seria um exemplo bastante moderno, bastante atual, de uma inovação impulsionada por uma demanda da sociedade. Transição energética, aquecimento global, escassez de petróleo, seja o que for, né, impulsionando a necessidade de você rever, né, toda essa questão da mobilidade. Aí entram os carros elétricos. Né? Esse é um exemplo, surgiu de uma necessidade. Forças regulatórias, novas políticas ambientais, então vamos lá. Vamos entregar uma tecnologia, né? Vamos entregar uma solução diferente à que existe hoje. Uma tecnologia que molda a sociedade. Os smartphones. Bom, muitos de vocês aqui nasceram já existia, né? Mas muitos não.
E é impressionante o quanto essa tecnologia modificou o comportamento da sociedade. Aí você fala assim, nem tanto. Você arruma namorado, namorada pelo celular hoje. Você opera o banco, toda a sua vida bancária pelo celular. Quer dizer, aquele aparelhinho modificou muito a forma como a sociedade funciona. Modificou o comportamento das pessoas, as interações sociais. É impressionante o quanto essa tecnologia modificou os hábitos das pessoas. Não era uma demanda, as pessoas falam assim, nossa, eu preciso de um outro jeito para arrumar namorada e namorada. Então surge o celular, surge os aplicativos de namoro. Não surgiu de uma demanda da sociedade. A mudança tecnológica que acabou impactando, surgindo novos hábitos. E esses novos hábitos geram novas profissões, novos negócios. Quer dizer, a coisa se desdobra de um jeito praticamente incontrolável. Então, é a sociedade que molda a tecnologia ou é a tecnologia que molda a sociedade? As duas coisas. Essas duas coisas acontecem simultaneamente. A relação entre tecnologia e sociedade é complexa e dinâmica, com uma construção recíproca e constante. Desenvolvimento tecnológico não é uma força neutra. Então, essa é uma frase chave da nossa conversa hoje. A tecnologia não é neutra. Ela, de uma forma ou de outra, ela impacta a sociedade. E aí vem a questão, e por isso que a gente está conversando. Porque muitos de vocês que optaram por uma profissão tecnológica, chegam nesse processo de formação e olham a tecnologia, mas esquecem de ver o alcance dela, os desdobramentos, as consequências que ela tem para a sociedade. E a tecnologia pode mudar o status da sociedade de maneira positiva, transformar positivamente a sociedade. Aí você fala assim, mas eu não estou interessado nisso. Isso é uma escolha pessoal. Isso é uma questão dos seus propósitos, dos seus valores e das suas oportunidades. Você, como jovem, como um ser humano que habita esse planeta, você não acha que você pode ter alguma contribuição ao longo da sua vida toda de impactar positivamente a sociedade? E não se atente às grandes oportunidades, nossa, eu vou inventar alguma coisa que vai melhorar. Não, nas pequenas coisas, no seu dia a dia mesmo, no seu trabalho. Assim como você, cidadão consciente, vai lá, economiza água, recicla o seu lixo, evita os desperdícios, você já incorporou essas pequenas atitudes no seu dia a dia pessoal. Gostaria que você considerasse também isso na sua vida profissional. E com a pessoa que vai desenvolver produtos, vai desenvolver processos, vai desenvolver soluções, que começasse a enxergar qual é o impacto que isso vai ter na vida das pessoas. E procurar contribuir para o desenvolvimento de soluções que tenham um impacto positivo. Mas você fala, mas a tecnologia sempre tem um impacto positivo. Não. Ela tem, muitas vezes, os dois. Ela deixa rastros pelo caminho. Esse grande desenvolvimento tecnológico que houve, digamos, sempre houve, mas em 100 anos, digamos assim, trouxe consequências para o nosso planeta, para as nossas relações sociais, que nem todas são boas. Nem todas são boas. O aquecimento global é um grande exemplo. A gente ainda tem fome, a gente ainda tem problema de saneamento, a gente tem um aquecimento global, a gente tem má distribuição de renda, a gente tem guerra. Olha quanta coisa, apesar do desenvolvimento tecnológico, a gente tem hoje no nosso mundo. E a tecnologia,
fez parte disso. De construções boas e de construções ruins também. Aí, né, essa figura quer dizer assim, qual é a escolha? Né? O primeiro passo é a consciência, a percepção do impacto da tecnologia na sociedade para poder fazer escolhas melhores. Vamos para alguns exemplos nessas relações, só para melhorar o entendimento? Por exemplo, redes sociais e algoritmos. Numa grande boa vontade, o sujeito vai lá, desenvolve uma rede social, né? E é muito divertido, todo mundo gosta de rede social e tudo mais. Só que tem um lado divertido, mas tem um lado negativo também. E será que a gente está olhando para esse lado negativo? Vamos falar de um lado negativo um pouco diferente, porque todo mundo fala, isso causa isolamento, as pessoas deixam de interagir. Então todo mundo fala desse lado da rede social. Mas vamos falar sobre um outro aspecto de redes sociais, por exemplo, como o Instagram. Os algoritmos, que são feitos para ganhar dinheiro também, que é um negócio, eles priorizam conteúdos que geram mais engajamento, né? E vão alimentando o conteúdo com mais feedback. Quanto mais engajamento tem, mais ele é favorecido. Então, por exemplo, informações sensacionalistas, polarizadas, aquelas que causam mais curiosidade, elas são cada vez mais alimentadas. Qual é a consequência disso? Bolhas de informação. As pessoas vão, né? Ela engaja naquele tipo de notícia, de post, né? Curte aquilo, vê aquilo, porque ele está medindo quanto tempo você fica em cada tela, né? Qual é a tendência? Ele gosta daquilo, o que eu vou dar para ele? Mais daquilo, coisas que vão reforçando cada vez mais o mesmo ponto de vista, a mesma perspectiva. Netflix. O que a Netflix fica sugerindo para você? Aquilo que você sempre assiste. Você assiste isso, eu vou ficar jogando isso para você. Você gosta desse filme, de filmes desse jeito? Eu vou jogando esses filmes para você. Aí, sem perceber, você vai entrando numa bolha. Numa bolha. Você se fecha, você se reduz, você se diminui e o seu mundo passa a ser aquele. Eu não estou aqui falando, pensa assim, eu não sou um ativista anti-rede social, não vim aqui para isso, eu adoro, uso, assisto Netflix, tudo isso. Tá? Não tem problema nenhum com isso. Mas é bom a gente ter consciência do que está acontecendo. Então, existem filmes diferentes daqueles que eu vejo. E se eu não sair dessa bolha, eu nunca vou experimentar o diferente. E se eu não sair das bolhas, eu nunca serei criativo. Eu nunca vou ter uma visão expandida. Eu vou diminuindo a minha visão de mundo. Diminuindo. Né? E eu acho que a importância, né, o que a gente deveria ambicionar é ampliar as nossas perspectivas. Olhar o que tem de mais. Né? Ambicionar ter uma visão mais complexa sobre as coisas. Isso não significa mudar o seu gosto. Vamos para outras áreas. Saúde e medicina. Né? Novos medicamentos e tratamentos muitas vezes são desenvolvidos com base em interesses econômicos. Isso é um bug que tem na minha apresentação, que repete as palavras, não preciso descobrir. E necessidades de populações de países ricos. Com isso, determinadas doenças são negligenciadas, tuberculose, doença de Chagas. Então, esse é outro viés, né? Viés de desenvolvimento científico, de pesquisa, priorizando, né, interesses econômicos e não interesses sociais, criando mais desigualdade. Inteligência artificial. Esse é um exemplo de desenvolvimento tecnológico bastante atual, que cabe essa reflexão, né? E vocês estão vivendo ele no auge, né? Vocês estão podendo testemunhar todo esse desenvolvimento. Você já parou para refletir onde isso vai dar? De que maneira a inteligência artificial vai impactar a sociedade?
E certamente já impactou o seu modo de trabalhar. Eu estou falando do ChatGPT, né, mais especificamente, mas claro, a inteligência artificial já existia antes, já está presente nesses algoritmos, etc. E tal, mas o ChatGPT, vamos pegar como exemplo, né, essa IA generativa. Gente, olha o impacto tremendo que tem na sua forma de trabalhar, por exemplo, na sua forma de produzir. Hoje, os advogados usam lá uma tela de fazer petição no ChatGPT, né? Muita gente faz o seu trabalho acadêmico com o ChatGPT aberto. O que isso vai trazer para a sociedade? Então, tem benefícios? É sensacional. É absolutamente sensacional. Aprender idioma, né? Traduzir textos, interpretar, resumir. Quer dizer, é uma inteligência mesmo. Agora, esse é o lado bom. Quais são as outras consequências para a sociedade? E quando a gente fala que tem essas consequências, não é para dizer vai banir a tecnologia. Não é banir a tecnologia, não é essa a ideia. Mas precisa entender as consequências de todas essas tecnologias. Energia e sustentabilidade. A gente fala do carro elétrico, do quanto o carro elétrico é interessante, as baterias, mas será que os profissionais da tecnologia estão vendo todo o alcance dessa questão? Quer dizer, olha o carro elétrico, tá bom, não estou queimando mais gasolina, né? Não estou poluindo tanto, mas e a bateria do carro elétrico? De onde vieram aqueles minérios? Quanta pobreza, devastação ele deixou para trás, até chegar naquela beleza daquele carro elétrico. E aí você olha para o carro elétrico e você acha que você está andando num veículo totalmente limpo, moderno, né? Bacana. Nenhuma tecnologia é totalmente verde. E você tem que perceber isso, né? E minimizar os impactos é sempre uma coisa desejável, né? Mas perceber primeiro onde estão esses impactos, né, para poder tomar uma decisão. Será que a escolha do carro elétrico realmente é a melhor escolha? Em que situações, em que circunstâncias? Olhar o panorama, né, como um todo, toda a cadeia, tudo que envolve um veículo. Alguns países estão até mudando de ideia, né, com relação às escolhas de incentivo para a mobilidade. Urbanismo. Esse é um tema sensacional, né? Sobre a relação entre tecnologia e sociedade. O que um arquiteto, o que um engenheiro civil, o que a obra dele tem a ver com o impacto na sociedade? Tem tudo a ver. Agora, precisa pensar nisso, né? Cidades projetadas priorizando carros, por exemplo, em detrimento de transporte público e ciclovias, geram desigualdade e limitam o acesso a oportunidades para populações mais pobres. Isso é fato. E aí podemos voltar no tempo, né? O carro também é um grande desenvolvimento tecnológico que impactou demais a forma como as pessoas vivem em sociedade. E hoje, né, já existem projetos urbanistas mudando essa configuração, procurando fazer cidades que privilegiem o transporte público, deixem o carro do lado, quer dizer, querendo corrigir esses, digamos, erros do passado, em que se pegou aquele desenvolvimento tecnológico e se adotou sem pensar nas consequências daquilo para o futuro. Não quer dizer que o carro não deveria existir, mas na hora que vai progredindo, né, na hora que vai tomando conta, né, veja em que se transformaram as nossas cidades. Cidades muito mais para carros do que para pessoas. Talvez escolhas feitas de forma equivocada lá atrás. A forma como as pessoas vivem. Pensa numa população indígena que vive numa maloca, tudo ali compartilhado, né? Aquela é a concepção deles de sociedade, né? Aquela é a tecnologia que eles têm para morar, e aquilo influencia a forma como eles se relacionam, a dinâmica daquela população.
Qual é o modo moderno de viver? Cada um isoladinho, muros altos, condomínios fechados, e isso vai impactando a maneira como as pessoas lidam socialmente. Vai moldando o comportamento social, cada um no seu canto, né? Sem interagir, sem colaborar, né? Sem construir a coletividade. Então os urbanistas, eles têm um papel fundamental. Eu sei que tem os arquitetos aqui, na hora que propõem um projeto, tem um projeto pequeno, um pequeno espaço, uma transformação, o quanto aquilo vai impactar as pessoas no entorno positivamente, né? Melhorando os espaços. Então, a provocação aqui é: precisamos de engenharias, tecnologias e ciências mais amplas para construir outros mundos e ordens sociais possíveis. Então, vocês estão vivendo um momento de muita transformação na humanidade, né? Desafios tremendos pela frente. E citando 3, né? Aquecimento global, fome e guerras. E qual é o papel de cada um de nós nessas transformações? Então, cada um de nós tem um papel nesse enfrentamento dos desafios globais. Então, como é que você faz isso? Conhecimentos e soluções mais inclusivas e diversas, profissionais capacitados para construir essas realidades alternativas, diversas perspectivas de valor e cosmovisões na definição de pautas de pesquisa, estratégias e enfoques metodológicos que reconheçam a pluralidade de formas de conhecer e transformar o mundo. Vocês estão aqui no Rio Grande do Sul, Passo Fundo, e a visão de vocês é uma visão regional. Eu estou lá em São Paulo, tenho uma visão regional, né? O convite aqui é para você ampliar a sua visão. Se você quer ser um profissional criativo, um profissional que vai ter opções, escolhas, ser um profissional que vai poder impactar positivamente a sociedade, você vai ter que aumentar a sua visão. Ainda que seja, né, que você não opcione sair daqui, ter voos mais altos, né, de conquistar outros territórios, de você evoluir para além da sua cidade, além do seu estado, além do seu país, né? Mesmo que você queira atuar localmente, essa visão ampla, diversificada é muito importante. A provocação aqui foi com relação à tecnologia, né? Lembrando que ela não é neutra e pode ser uma força positiva para a transformação social, depende de como a projetamos e para quem a direcionamos. Vamos pegar alguns exemplos aqui da tecnologia, uma tecnologia simples, mudando a vida das pessoas. Energia solar e democratização, mini e microgeração de energia em residências e comunidades democratiza o acesso à energia e reduz a dependência de grandes empresas. O que será que a gente podia fazer por Passo Fundo e região? Impressão 3D e acessibilidade, mudando, né? Dando mais acesso, as pessoas terem mais acesso a próteses que seriam caríssimas, elas podem ser impressas com tecnologias muito modernas, né? E dando acesso às pessoas mais carentes. Arquitetura mais sustentável, de que modo os seus projetos podem tornar um ambiente mais agradável, mais econômico, né? Melhorando a qualidade de vida das pessoas. Tecnologia para a inclusão. Eu acho que é bacana que vocês estão numa universidade que junta a área de saúde com a área de tecnologia. Essas áreas precisam se conversar. Os profissionais da saúde, eles não têm os conhecimentos de tecnologia para implementar. Eles têm conhecimento da área deles. E vocês precisam se associar para melhorar, né, os tratamentos, a inclusão das pessoas. Pessoal de TI, blockchain, descentralização. Né?
Moedas digitais e contratos inteligentes permitem transações financeiras seguras e descentralizadas, democratizando o acesso ao dinheiro. Mobilidade sustentável. Aplicativos de bicicletas compartilhadas, né, são alternativas acessíveis e ecológicas ao transporte individual, reduzindo o trânsito e emissão de poluentes. Todos esses são exemplos, né, daquilo que eu quis dizer da transformação positiva da tecnologia, melhorando a vida das pessoas e não aumentando a distância e a diferença que já existe, os conflitos e tudo mais. Educação digital e aprendizado global. Plataformas de ensino online que democratizam o acesso a uma educação de qualidade. E aí a gente tem vários exemplos, né, de entidades que eu convido vocês a conhecer. Engenheiros Sem Fronteiras, Enactus, todas essas são organizações sem finalidade lucrativa, organizações que procuram usar a tecnologia para impactar a sociedade. E compostas muitas vezes de jovens que nem vocês, que se engajam nesses projetos para poder fazer a diferença na vida das pessoas, no Brasil e fora dele. Então, convido vocês a conhecer Enactus, Engenheiros Sem Fronteiras, iniciativas internacionais como Engenharia para a Paz, o programa Teto, que pega voluntários e fazem projetos sociais em favelas em todo o Brasil para aplicar a tecnologia e mudar a vida das pessoas. Bom, esse foi um ponto só de contextualização da questão da relação entre tecnologia, sociedade e os impactos. Agora, e a sua formação? Né? O que tem a ver com... Como é que você, de alguma forma, investe na sua formação para que você seja um profissional que consiga ter uma visão mais completa e abrangente sobre os seus projetos, sobre as suas iniciativas? Uma coisa que se fala muito hoje em formação de profissionais para a tecnologia é você colocar o ser humano no centro. A gente fala de projeto centrado no ser humano, Human Centered Design. Então, primeiro passo, nunca se esquecer que no final de tudo tem uma pessoa usando o seu produto, o seu serviço, o seu processo. Outra coisa é você lembrar que a sua formação técnica é essa parte aqui. Os termos em inglês significam aqui, feasibility é a viabilidade técnica. Então, o pessoal de tecnologia, muitas vezes, quando está desenvolvendo um projeto, um produto, um serviço, ele quer ver funcionando. Esse é o lado dele. Funcionou, né? Ele está satisfeito. Mas funcionar só não basta. Tem a viability, que é o quê? Aquele negócio, aquela tua invenção, aquele teu desenvolvimento, ele tem que ter viabilidade como negócio. Vocês assistiram aquela série do The Code, do Bill Gates, na Netflix? Recomendo que vocês vejam. Acho que chama O Código. São 3 capítulos. Fala um pouquinho do Bill Gates, da fundação Microsoft. Tem um caso interessante lá. O terceiro círculo aqui é a desejabilidade, vamos colocar assim. É você lembrar que aquilo é feito para uma pessoa, tá? Para alguém. Então tem que ser bonito, tem que ser agradável, tem que ser ergonômico. Então o teu projeto, para funcionar, ele tem que ser viável tecnicamente, ele tem que ser viável economicamente e tem que ser agradável para as pessoas. Se você reunir essas 3 frentes, você consegue ter uma inovação. Realmente uma inovação. Se só funciona tecnicamente, é apenas uma invenção. Vai ficar guardada, vai ser uma patente, vai ser um projeto que vai ficar arquivado. Se ele conseguir ser um produto desejado e conseguir ter viabilidade econômica, ele vai ser colocado em mercado. Então, cuide para que você não fique
hipertrofiado no desenvolvimento técnico e também desenvolva competências nessas duas áreas aqui. Então, preocupe-se com a estética, com a beleza, com a economia dos seus projetos, aprenda a fazer gestão. Então, o profissional de tecnologia desejado pelo mercado, pela sociedade, ele não é só formado pela parte técnica. Amplie a sua formação. Então, a maioria de vocês já trabalha. Já trabalha. E pode ver que as pessoas que ascendem, né, profissionalmente, são aquelas pessoas que elas não têm só o lado técnico. Tem o lado do negócio, né, tem as competências socioemocionais para que a pessoa possa, né, também navegar naquele ambiente. E quando você for fazer um projeto para as pessoas, né, seja você um arquiteto, um engenheiro, um profissional de TI, esse é um erro que muita gente comete. Não envolve as pessoas. Faz o projeto que você acha que as pessoas querem, que você acha que as pessoas gostariam. Então você vai fazer um projeto para um cliente, vai fazer um projeto para uma comunidade, vai fazer um projeto para quem quer que seja. Procure identificar quais são as necessidades e trazer aquelas pessoas para que construam junto aquela solução. Aí vem, já estou caminhando para a parte final da apresentação, e uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, que é o seguinte: primeira pergunta, a sua atitude tem de mudar? Reflita. Muitas vezes, a grande maioria das pessoas, a figura tem um significado. Elas vão nadando junto com a correnteza. Elas vão para onde todo mundo vai. Elas não se questionam. Elas vão indo. Elas fazem o que todo mundo faz. Elas estudam o que todo mundo estuda. Elas vão sendo levadas pela correnteza. Tem uma frase de um poeta polonês que eu gosto muito, que é: para você chegar à fonte, você tem que nadar contra a corrente e não a favor dela. Então, ofereça alguma resistência, pelo menos, a essa correnteza que vai te levando. Vai levando todo mundo a trabalhar no mesmo lugar, todo mundo a fazer as mesmas coisas, seguir as mesmas rotinas e vivendo uma vida sem se questionar, simplesmente sendo levado. E o convite para vocês, que eu gostaria de deixar, né, já antecipando, é essa crítica reflexiva sobre a forma como você vê o mundo e vê o seu trabalho, vê a sua vida como um todo e possa nadar um pouquinho contra a corrente. Quem assistiu o Conclave? Ainda não? Não vou dar spoiler, né? Conclave, o filme que concorreu ao Oscar. E quando você for assistir, lembra dessa frase aqui, que é numa homilia lá, no filme, em que o Ralph Fiennes diz o seguinte: a certeza é a grande inimiga da unidade. E essa é uma segunda coisa que eu queria que vocês levassem, né? Você desconfie da sua certeza, né? E a certeza talvez seja o grande pecado, né? Ele é a grande inimiga, e ele fala que é o grande pecado, né, de hoje em dia. Por que a certeza é um grande pecado? Porque a partir do momento que você tem certeza sobre tudo, né, que você fixa as suas opiniões, que você se fecha naquela bolha, você não se abre para o diferente, você não dialoga, você se distancia. Então, projetos de engenharia e tecnologia mais bem-sucedidos são aqueles que envolvem diferentes perspectivas e evitam verdades absolutas, né? Então, quando você encontra alguém cheio de certezas, né,
desconfie. E se você for a pessoa cheia de certezas, desconfie mais ainda. Né? O que a gente precisa é de cada vez mais pessoas com dúvidas. Então abrace a dúvida. A polarização nas redes sociais e na sociedade moderna vem sendo impulsionada por algoritmos que reforçam certezas e evitam a exposição a diferentes pontos de vista. Continue usando redes sociais, algoritmos, não tem problema nenhum. Eles vêm aí e não vão sair. Mas se questione. Veja até que ponto as suas convicções, as suas certezas não estão te deixando uma pessoa menor. Uma pessoa que não está ouvindo o outro, que não está buscando uma posição, né, uma perspectiva mais ampla. E na verdade, a classificação, polarização, é um comportamento natural do ser humano. O ser humano ele precisa classificar, porque o nosso cérebro, por mais potente que ele seja, ele tem uma capacidade limitada. Então ele precisa classificar as coisas. Cachorro, gato, né? Homem, mulher, né? Dia, noite. Ele lida bem com a polarização. Grêmio e Inter, né? Lula, Bolsonaro. A gente adora cair na armadilha da polarização. E geralmente nessa polarização você se prende a um lado, a uma certeza. Eu fico nessa certeza. Então, o bom é isso. O que está certo é isso. É aqui que eu vou ficar. Aqui. Isso te reduz a sua criatividade, reduz a sua capacidade de influenciar, a tua empatia, o teu senso de servir com um propósito, te diminui, se distancia, te fecha na bolha. O mesmo acontece com a engenharia, a arquitetura e a tecnologia quando não questionamos as premissas que guiam nossas escolhas. Geralmente, quando uma pessoa diz uma coisa diferente daquilo que a gente acredita, a gente rejeita e volta, né, a pensar como a gente pensava antes, fazendo as escolhas que estão dentro da nossa bolha. Os nossos projetos ficam piores. Profissionais que trabalham com tecnologia devem estar abertos ao questionamento, ao diálogo e à construção coletiva, evitando soluções que reforcem desigualdades ou exclusões. Passam o projeto ouvindo quem precisa, entendendo as necessidades, né? E não coloque não faça valer o seu ponto de vista, as suas certezas. Assim como na política e na religião, no mundo da tecnologia e da engenharia, a certeza absoluta pode ser um grande problema. O profissional que tem a humildade de questionar suas próprias certezas é aquele que realmente pode construir tecnologia com propósito. Então, gente, tecnologia não é neutra e fuja da certeza. Essas são talvez as duas mensagens que eu gostaria de dizer para vocês, desejando que vocês tenham um excelente ano e que vocês possam construir uma formação nessa excelente instituição que eu aprendi a admirar só passando um dia aqui, e que vocês possam não só fazer a diferença na vida de vocês, mas na vida, né, de toda a sociedade. Sejam muito felizes nessa jornada. Muito obrigado pelo convite, professores. Espero poder voltar aqui em outra oportunidade. Muito obrigado. Convidamos o diretor, o professor Carlos, para que realize a entrega de uma recordação deste momento ao palestrante.
Agradecemos a presença de todos e desejamos novamente um ano letivo maravilhoso. Convidamos a todos para confraternizarem junto no hall. Pedimos então aos professores e funcionários do ITEC que venham à frente para que a gente possa fazer um registro da aula inaugural. Obrigada.